Você tem medo de mal-olhado, bruxarias, feitiços? Tenho uma boa notícia para você. Não apenas boa, excelente notícia. Existem respostas contundentes. Tenho certeza de que se você assistir a este vídeo do começo ao fim, sua vida mudará, mas mudará mesmo. Ouça com atenção. Vou contar uma história impressionante, fique atento aos detalhes. Juan, uma pessoa em um bairro médio que lentamente começa a ter sucesso em seus negócios, até que realmente chega a um lugar muito honroso, tanto em dinheiro, em bens. Mas o que aconteceu no processo? Você acha que o Juan estava feliz? Constantemente, Juan temia conspirações de bancos. Ele teve uma má experiência com um banco, que o banco tirasse seu dinheiro. E ao mal olhado dos vizinhos, dos amigos da escola, o que dirão? Como ele se veste? Que casa ele tem? Ele comprou-lhe o carro novo? E se ele comprou-lhe o carro novo? É alguém cujo ego está inflando, ou seja, constantemente. Juan, neste processo de crescimento material e sucesso empresarial, caminhava de mãos dadas com um coração partido. Portanto, ele não podia aproveitar isso com sua família. Nem sua família o aproveitava. Nem ele aproveitava sua família. Nem ele aproveitava seus bens. Ou seja, chegou a um ponto internamente de uma ruptura muito severa. Até que chegou um ponto em que ele fez uma pergunta que mudou sua vida. E sobre essa pergunta de Juan, você vai à nossa aula hoje e vai para a solução, se Deus quiser. Aos seus medos e aos seus temores do mal olhado, feitiços, bruxarias e todo tipo de energias negativas na sua vida. Escute atentamente. Qual foi a pergunta que foi feita? Juan? Escute atentamente. Juan fez uma pergunta. Juan fez uma pergunta no auge de sua carreira empresarial e no seu ponto mais baixo, a nível emocional. Ou seja, Juan vivia uma contradição muito aguda, na qual, por fora, era um empresário de sucesso. De sucessos incríveis. Quantidades de dinheiro que ele nunca sonhou, honrarias que ele nunca sonhou, mas emocionalmente chegou a um ponto que ele também nunca sonhou que chegaria. Portanto, havia uma dissonância cognitiva, como uma lacuna entre seu coração, sua mente, sua ação, que não o deixava viver em paz. Mas só quando ele sabia, ninguém sabia. Ele guardou isso profundamente em seu coração, ou seja, sua família. Percebia que Juan não era o mesmo Juan de sempre, mas não tinha com quem falar. Era tudo muito superficial, com Juan, iates e viagens e a casa numa ilha do Caribe, e isto e aquilo. Quer dizer, a nível superficial, Juan nas estrelas, a nível interior, Juan muito abaixo. Qual foi a pergunta que Juan fez? E se você e eu e todos nós pudermos decifrar a resposta para essa pergunta que Juan fez, qual foi o momento crucial que mudou sua vida? Que eu tenho certeza que se você entender a resposta profundamente, sua vida mudará. Você não precisa estar no ponto de Juan. Tudo é uma questão de percentuais. É um tema qualitativo, não quantitativo. Mas se você abriu este vídeo, esta aula, e entende que tem questões de medos, o que os outros pensam de você, ao mal olhado, ou às bruxarias, ou aos feitiços, ou amuletos. Abrir esta aula implica em isto e aquilo, que certamente em algum nível este tema toca o seu coração. Portanto, eu acredito que a pergunta que Juan fez e a resposta que vamos tentar, se Deus quiser, dar à sua pergunta, vai ser um antes e um depois na sua vida. O quê? Juan se perguntou. Juan se perguntou o seguinte: entendendo que ele sempre sonhou em ter muito dinheiro, em ter status. Ele veio de uma família humilde e realmente o que obteve nunca sonhou. Como dissemos antes, a nível emocional, nunca chegou a esse ponto. Ele começou a perguntar, para que tudo isso? E para que tudo isso? Quer dizer, ele disse a si mesmo, eu vim a este mundo para ganhar dinheiro. Foi para isso que eu vim? Para acumular bens? E a temer o sistema? Acha que Juan
por seu medo do sistema, tentava não ter dinheiro no banco. Trata-se de milhões de dólares de lucro por mês. Portanto, ele estava constantemente, basicamente, obcecado em comprar bens tangíveis, terrenos, casas de grande magnitude no Caribe, em Miami, onde quer que seja, moedas de ouro, moedas de prata, para ver como ele poderia investir o dinheiro da maneira mais adequada. Ele também temia que o sistema caísse e talvez tivesse que se esconder em um bunker. Ou seja, ele era uma pessoa muito temerosa por coisas que aconteceram em sua vida. Ele realmente teve problemas com o banco, e isso e aquilo, e pessoas que o enganaram. Ou seja, ele tinha de onde se basear a nível de detalhes objetivos. Mas esses detalhes objetivos levaram a uma certa obsessão, a medos, a mal olhado, como dissemos. E começou a perguntar, mas tudo para quê? Ele começou a entender. Deus lhe deu um momento prístino para começar a avaliar sua vida e a entender. Eu tenho uma família. Ele disse a si mesmo que me ama. Eu tenho uma casa, não apenas uma casa em que vivemos, que é uma casa, uma estadia, uma casa, uma propriedade de milhões de dólares. Eu tenho uma casa lá naquela ilha e um investimento lá, e isso e um prédio aqui. E ele disse, é para isso que vim a este mundo? Acumular bens tangíveis que nem mesmo confio no meu vizinho? Estou obcecado com medo de ser roubado por causa do mal olhado, por causa do que dirão. Para isso. Eu não vim a este mundo, portanto, ele se perguntou, para que vim a este mundo? Qual é o propósito desta vida? Qual é o propósito desta vida? Não pode ser isso, não pode ser isso. E agora vamos tentar juntos decifrar o código. Segundo a Torá, vou tentar, se Deus quiser, ser fiel à Torá e ao que Deus nos ensina na Torá. Quais podem ser algumas respostas? Que são respostas fortes. Qual é o propósito da sua vida? Para que você está aqui? Para que você está aqui? E isso, infelizmente, muitas vezes, em muitos casos, na escola não se fala, no ensino médio não se fala, na universidade não ensinam. São perguntas que alguém que está basicamente no trem da vida não tem, entre aspas, tempo para se perguntar. Basicamente, a pessoa nascemos e a sociedade muitas vezes dá a mensagem, bom, você tem que estudar, por quê? Porque você tem que mais tarde ter um emprego. E para ter um bom emprego, você tem que estudar. Escola primária, secundária, universidade, graduação, mestrado, talvez doutorado e pós-doutorado. Basicamente, você entra em um trem, em uma corrida na qual muitas vezes não tem momentos para parar, como Juan teve o mérito que Deus lhe deu de refletir e mudar sua vida através de alguns segundos, talvez de um momento. Pristino, no qual ele parou, freou. Essa corrida, você pensa como uma corrida de cavalos que galopam, vão para frente, é uma corrida de cavalos. Quando param para raciocinar e pensar, para refletir para onde estamos indo, e assim, isso metaforicamente, mas em relação a nós, temos que ver que precisamos parar. E a pergunta que talvez em toda a sua história acadêmica, desde o jardim de infância até a universidade, nunca te fizeram, nunca se perguntou, e se perguntou, talvez a mensagem tenha sido essa. Mais adiante, agora estude, prepare-se, ganhe dinheiro, compre uma casa. E o que acontece? As pessoas se endividam, hipotecas e o que mais? Como chegar ao fim do mês e evitar a hipoteca? Quer dizer, constantemente há algo que preocupa, mas o essencial não o ocupa. Quer dizer, alguém está preocupado, mas não está ocupado com o que precisa se ocupar. O que são essas perguntas? Portanto, nesta aula quero te dar, se Deus quiser, respostas que podem realmente mudar sua vida, e não apenas como se cuidar e se proteger do mal olhado e feitiços. Isso você vai entender que é algo muito menor no que você vai aprender aqui. Se Deus quiser, a resposta que você vai ter vai sobrar para o tema das bruxarias e do mal olhado. Isso vai ser troco pequeno, como se diz a expressão, em castelhano, troco pequeno. Você vai ter respostas, se Deus quiser, contundentes para uma vida feliz, bem-sucedida, com abundância, também material e espiritual.
No judaísmo, o material e o espiritual caminham juntos, de mãos dadas. Se Deus quiser, explicarei isso nesta aula. Muito bem, mas ouça atentamente até o final, porque você vai ter que, como um quebra-cabeça, montar muitas peças. Não é algo difícil, não é difícil, mas você precisa estar muito atento, muito atenta. Escute, quero levar você, com sua memória de sua alma, vamos dizer, milhares de anos atrás. Feche os olhos e pense. Um momento único na história, que foi o momento que Deus se revela por única vez na história. Não aconteceu antes e não aconteceu depois a um povo inteiro, a milhões de pessoas, ou seja, o povo de Israel. Nós, todas as 600.000 almas mães do povo de Israel, estivemos no Monte Sinai quando recebemos a Torá. E isso, seja você judeu ou judia, ou não judia, é relevante para você, para a sua vida. Hoje, neste ano e neste dia, neste instante. Escute atentamente. Vou passar muito brevemente por alguns marcos históricos para chegar ao que quero te dizer. Basicamente, como você provavelmente sabe, o povo de Israel foi escravo no Egito. Esteve sob o regime egípcio. Muito, muito cruel. Deus revela a Moisés que ele será o redentor do povo de Israel, o grande líder, o grande rabino do povo de Israel. E realmente foi assim. Deus se revela a Moisés. Moisés basicamente é o líder do povo de Israel para sair do Egito. Certamente você ouviu falar das 10 grandes e famosas pragas do Egito, a divisão do Mar Vermelho, a chegada ao Monte Sinai. E aí, quando Deus nos presenteia com sua bela e santa Torá, a Bíblia, ou seja, Deus nos presenteia com a Torá, agora a Torá. Certamente eu não sei o que você sabe e o que não sabe. Portanto, vou tentar te dar alguns elementos para fazer você entender um pouco do que é a Torá. A Torá. Vem a palavra Torá. Em hebraico vem a palavra ora, que é ensino. Basicamente, Deus com a Torá é um livro de vida que nos ensina como viver neste mundo material. E levar este mundo material, que é o mundo mais baixo dos mundos, e levá-lo ao mundo mais elevado, acima do mundo de todos os anjos. Ou seja, estamos falando de magnitudes espirituais impressionantes para nós, seres humanos de carne e osso, com uma alma dentro. Basicamente, agora, o que aconteceu naquele momento? E tem a ver com o que estamos dizendo. Aconteceu o seguinte. Deus se revela, certamente você ouviu anjos, fogo, fumaça, uma cena espiritual impressionante e Deus, o Criador Todo-Poderoso, se revela, como dissemos antes, como única na história, a um povo inteiro. Anteriormente e posteriormente, Deus se revelou a indivíduos, a grandes profetas do povo de Israel. Começamos com nossos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, por exemplo, Moisés, é claro, ou seja, os grandes profetas do povo de Israel, também posteriormente, Deus se revela profeta do povo de Israel, é claro. Mas a nível de um povo inteiro, que é o povo de Israel, é único na história. Milhões de pessoas, ouvimos, 600.000 almas mães, éramos milhões. Mas é preciso saber que há, a nível espiritual, segundo a Cabala, os segredos da Torá. Há 600.000 almas mãe do povo israelense, ramificadas em muitíssimos corpos. De certa forma, por todas as gerações, até o fim dos tempos. E essas 600.000 mais mães estivemos lá. O texto está incompleto e não é possível fornecer uma resposta adequada sem mais contexto. Anteriormente, ou que vão vir, ou seja, de todas as gerações. Estávamos todos lá e ouvimos o que vou te dizer agora. E tem muito a ver com o mal olhado e muito mais, obviamente, mas isso é o primeiro indício do que quero te ensinar. Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, decide se rebelar contra um povo que é o povo de Israel, o povo de Deus, e dizer-lhe que é o seu povo que vem para iluminar o mundo e ensinar ao mundo e a nós mesmos, ao povo de Israel. O que fazer, como viver corretamente de acordo com a vontade de Deus, isso é basicamente a Torá. Deus nos dá um livro no qual nos diz como viver de acordo com a sua vontade. Que é o Criador, obviamente é aquele que criou o mundo e que cria o mundo a cada instante. E nos diz, querem saber como viver?
Bem, estudem a Torá. Obviamente, a Torá com os sábios. Torá escrita, Torá oral, isso está escrito. A palavra Torot está escrita na Torá. Torot está no plural. Torot explica nosso sábio, que é, obviamente, Torá escrita e Torá oral. Que é a Torá que Deus ensinou a Moisés em Ar Sinai, no Monte Sinai, e, obviamente, Moisés ao povo de Israel. E assim para a eternidade. Digo tudo muito resumidamente, porque quero ir ao ponto que quero chegar. Sobre o que João se perguntou, que certamente é o que talvez você se pergunte. Para que estamos aqui neste mundo? O que viemos fazer? Qual é o propósito deste mundo? Agora escute atentamente. Os 2 primeiros mandamentos, Deus, o Criador Todo-Poderoso, os disse. Não apenas ouvimos a voz de Deus, mas também vimos as letras em hebraico no céu. Está escrito na Torá em hebraico e viram as vozes, portanto, vimos a voz de Deus em letras no céu. Ou seja, foi de uma magnitude espiritual essa cena que é impossível de descrever em nosso idioma, mas dizemos como estudamos na Torá. Mas é algo que se deve saber, que a pessoa é incrível, é impressionante, a pessoa explica aos nossos sábios, que é a pessoa mais simples. Alguém que talvez não soubesse ler e escrever, talvez que saiu do Egito. Teve um nível profético tal que, posteriormente, o grande profeta Ezequiel, o filho de Buzi, um profeta de uma magnitude impressionante do povo de Israel, não conseguiu ter esse nível profético. Como essa pessoa tão simples que saiu do Egito. Portanto, é preciso entender que vivemos uma profecia incrível. Há 600.000 almas mães do povo israelense, nossas almas, estivemos todos lá e isso ficou inscrito em nossa alma para a eternidade. Agora, os 2 primeiros mandamentos, Deus os disse, como eu disse, nós ouvimos e vimos. As letras em hebraico, que são assim, eu digo em hebraico, que é importante. A fonte, uma corse em hebraico é muito ruim, da Yonah Kodesh, a língua sagrada, traduzirei se Deus quiser. O primeiro mandamento é assim, Anohi, Adonai Elohecha Asher Otzetija Me'eretz Mitzraim Miveit Abadim, que significa eu trago de forma livre. Eu sou Deus, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. O segundo mandamento é, não terás ídolos diante de mim. O que seria, resumidamente, a proibição da idolatria, proibição de orar a qualquer pessoa, objeto, pessoa viva ou morta, objeto, qualquer tipo de coisa. Fora de, obviamente, se vincular, como diz Deus, não terás ídolos diante de mim. Ou seja, Deus diz a cada pessoa, vincule-se comigo diretamente, é a mensagem que Deus nos diz. E é muito interessante que tudo é dito de forma singular. Anoshi Hashem Elokesh Elokesha, eu sou você, Deus. Portanto, cada indivíduo sentiu. E isso também é uma mensagem eterna, que Deus fala com você, Deus fala com cada indivíduo. Obviamente é algo coletivo, mas Deus, por algum motivo, usou a linguagem singular. Quer dizer, Deus pede a você e a cada um de nós o vínculo direto. Agora faço um pequeno parêntese com o título, com o que tem a ver com o título desta aula. Que tem a ver com o tema do medo do mal-olhado, bruxarias, feitiços e todo tipo de amuletos e superstições. Vamos ao primeiro e segundo mandamento, que nos dará primeiro uma resposta contundente, que se você entender isso, como dissemos, é mudança, cara, isso já vai ficar solto, vai estar totalmente fora de você. Se você souber aplicar e viver assim, se Deus quiser, e vai te dar muitas mais ferramentas, como eu te disse, para uma bênção espiritual e material também na sua vida diária de todos os dias, rotineira do dia a dia. Agora vamos a raciocinar sobre os presentes que Deus nos dá. Estou sendo breve, mas há muito mais a ser dito. Porém, é crucial compreender que isso é o alicerce de tudo. Para que você está aqui? O que você veio fazer neste mundo? Para onde você está indo? É impressionante. Escute. Anohi. Anohi pode ser traduzido como a palavra eu, Anohi. Ontem eu reclamei, eu sou Deus, seu Deus.
Muito bem, nossos sábios explicam algo impressionante, algo impressionante. Anoí esconde uma sigla. Deve-se saber que na Torá se estudam 4 planos, o que se chama Pardes, Pshat, Remes, Drash e Sod, que seria a parte mais literal, a parte mais insinuada, a parte mais oculta. E o secreto, oculto, profundo seria a cabala mais oculta da Torá, ou seja, os segredos mais ocultos da Torá. Sempre a Torá é estudada em vários vértices. De acordo com o plano que se estuda, obviamente tudo é real, mas obviamente, de acordo com o plano, se foca nesse plano. Agora eu vou te dar algo, um presente que, obviamente, a palavra Anohi, como dissemos a nível simples, é eu Anohi, Hashem Lokeja, eu sou Deus, teu Deus, isso a nível simples. Mas explicam algo impressionante de nossos sábios, incrível. Anohi é uma sigla que, em aramaico, não em hebraico, mas aramaico, a língua que se falava na Babilônia, era uma língua, como poderíamos dizer, talvez hoje o inglês no aramaico é assim. Ananavshik David, David significa assim, minha alma eu escrevi e entreguei. Deus te diz, nos diz. Aqui para nós, eu com a Torá que estou dando a vocês, que nossos sábios explicam que é a Torá que Deus diz. A Torá é um presente. Dos meus tesouros mais preciosos que tenho. É a Torá, a Santa Torá, diz Ana. Anoi. O primeiro mandamento. Imagine a primeira palavra do primeiro mandamento, Ana, eu nafshi, minha alma ktavit, a escrevi, veiavit e a entreguei. Portanto, Deus não apenas entregou certas leis ou certas histórias interessantes que Deus nos permita, Deus entregou, por assim dizer, sua alma na Torá, Deus entregou seu interior, disse seu Hatson. Aprimore-se. Vontade mais profunda através da Torá. Obviamente existem as leis e histórias na Torá, mas é preciso saber que tudo o que estudamos nela tem um valor eterno. É uma história interessante que não se pode estudar, não é? As histórias. Cada personagem e cada ação que fez e cada intenção que teve, isso ensina para toda a geração que é algo eterno. A Torá é eterna. Cada letra, cada coroa de cada tem que saber que as letras têm coroas. Tem uma melodia determinada. Quando se lê a Torá, por exemplo, nos dias de Shabat, o sábado ou nas festividades, lê-se a Torá, lê-se com uma melodia determinada. Porque é como numa partitura, que isso de geração em geração se passou. Qual é a partitura? Em certo aspecto, para dizer de uma forma simples, há uma melodia. Quando se lê a Torá, tem a ver com as coroas e os sinais que as letras têm. Ou seja, a Torá é um mar infinito, obviamente. Por que é infinito? Porque é de Deus, o Criador Todo-Poderoso. Em suma, o que falamos jamais é o bastante. Portanto, é preciso entender, se nos conectarmos com isso, que Deus, o Criador Todo-Poderoso, nos entregou a Torá com um amor infinito e nos dá a Torá. E depois nos diz, não tenhas ídolos diante de mim. Ou seja, e aqui é algo que basicamente quebra tudo o que pode ser mal olhado, ou medos, ou tudo. É assim, se você se concentrar no seguinte, que aqui há um Criador, o Todo-Poderoso, que decidiu te criar, o Deus Todo-Poderoso, que é obviamente o Senhor do Universo, da nossa Terra, de todos os planetas, galáxias, pensa, bilhões de galáxias. E isso é algo menor, porque podemos ir ao mundo dos anjos e há mundos de anjos acima de outros mundos. Ou seja, existem tipos de anjos que são em certo aspecto de magnitude maior e outros menores, de acordo com sua missão no mundo. Ou seja, os anjos são enviados de Deus para levar este mundo a um lugar melhor. Obviamente, anjos são forças espirituais de Deus para levar este mundo a um mundo melhor, de forma muito resumida. Ou seja, pense no Criador, do Todo-Poderoso, que é o Senhor de todo o universo, de todas as galáxias, todos os anjos. Tudo o que está neste mundo que conhecemos e que não conhecemos, inclui tudo, está acima de tudo, é a origem de tudo, governa tudo, até o menor detalhe, explicam nossos sábios. Cada grama que existe no mundo, cada pasto, tem um anjo particular que diz a cada instante cresça, cresça, cresça. Então pense você, um ser humano que tem uma alma, quão importante você é para Deus. Deus decide te criar neste instante. O fato de que você está vivo é uma prova incontestável de que Deus te ama, te cria neste instante. Ele está te dando oxigênio, está te dando vida e fazendo seu corpo funcionar. E Ele te ama.
e confia em você e espera de você o melhor para cumprir sua missão na vida. Portanto, se a pergunta, o que vim fazer neste mundo, você não fez, ou você fez, mas não sabia, a resposta aqui é um começo. Obviamente aqui não vamos ver todas as respostas, mas pelo menos é um começo. Que se Deus quiser, vou tentar dizer o melhor que eu puder. Se Deus quiser, um conduto limpo do que Deus quer, que diga, se Deus quiser. De acordo com a Torá, a Santa Torá, ou seja, é preciso entender que se você entende que Deus, o Criador, te ama e confia em você, e você basicamente precisa se conectar com Deus. E como mencionado, o segundo mandamento proíbe toda a idolatria, que tem a ver com medos de mal-olhado, feitiços, bruxarias. O que vocês pensam? O que é isso, aquilo? Basicamente, isso geralmente as pessoas pensam no exterior, no que dirão, não é? Quem gera o mal-olhado? Vamos para a história de Juan e tentaremos responder. Adoraria que você escrevesse nos comentários suas opiniões e pensamentos sobre o que estou te dizendo. O que você diria para Juan? Se Juan te pedisse ajuda, o que você diria para Juan? Ou o que você diria para si mesmo ou para si mesma? Isso, se Deus quiser, nos vemos nos comentários, mas agora eu quero te dizer o que aconteceu com Juan. Realmente as pessoas tinham uma má impressão de Juan. Não sabemos. Talvez não, talvez o admiravam, e se ele era uma boa pessoa, o queriam e o estimavam. Mas que Juan foi basicamente o que entrou em uma espécie de Matrix. Em um mundo que ele gerou de má impressão, o que dirão e o que pensarão, e que basicamente ele é o que criou a má impressão, em certo aspecto, entende? Portanto, o remédio não está lá fora. Que os outros parem de pensar sobre Juan. Se Juan começa a raciocinar como: eu vivo uma vida de fazer o bem para os outros, de me preocupar. Em vez de querer acumular bens, ser um acumulador de bens e dinheiro, ver como eu posso dar aos outros o mal olhado, aí se esvai. Por quê? Porque Juan vive de dentro para fora, para dar, está conectado com sua essência. Obviamente, se introduzirmos os conceitos hebraicos de Emuná e Vitashon, a fé em Deus e a segurança em Deus, que temos um propósito, que se Deus criou este mundo e cada um de nós é por alguma razão. Obviamente, como no mundo normal, não há alguém que crie algo que não tenha um propósito. Pense, alguém cria um copo sem propósito? Alguém cria um relógio sem propósito? Alguém, um carpinteiro, constrói uma mesa sem propósito? Pense em um nível muito simples. Cada ação que você faz, obviamente, tem um propósito. Se você vai para um lugar, supostamente está indo para esse lugar para fazer algo com um propósito. Pense em Deus, o Criador do Todo-Poderoso que fez este mundo incrível, lindo, com uma harmonia incrível que alguém pode vislumbrar, pode se surpreender, pode se deleitar. De cada pedaço de grama deste mundo. Ver como uma formiguinha se move e como um pássaro canta. E o canto dos pássaros e as árvores e as flores. E uma vida familiar, e fazer pelos outros, e um sorriso, e isso e aquilo. Fazer o bem, querer o bem, sentir-se, sentir o amor de Deus, sentir que se está fazendo algo bom, que está fazendo a vontade de Deus, que Deus o enche de luz, que Deus confia em você. Ou seja, em todos os níveis, desde ver uma bela paisagem, até fazer o bem, até com o seu trabalho, cumprir sua missão de vida, que pode incluir seu trabalho, pois por algum motivo você está onde está. Se é um trabalho que é bom, obviamente, é algo bom para você e para os outros, que é algo positivo e bom. Certamente Deus te colocou lá porque você tem uma missão lá. Se é ruim para você, certamente você tem que questionar. Talvez mudar de trabalho, isso, obviamente, isso é algo muito pessoal, mas basicamente cada instância da sua vida é uma oportunidade para dizer, como termina o livro de Salmos, o capítulo 150, cada alma te louvará a Deus, isto é, mas alma não é apenas uma alma etérea. Isto é, cada alma que está em nosso corpo te louvará. Mas como louvar a Deus? Obviamente, um pode louvá-lo com salmos, isso é claro, mas você pode louvar a Deus com sua vida, dando-lhe propósito. Portanto, voltamos ao exemplo de João. Se João faz isso, ele está dizendo: em vez de querer acumular e ter interesses egoístas, eu mudo o foco e penso: como eu posso ajudar meus vizinhos, meus amigos, minha família?
Como posso ajudar no que sou bom? Sou bom em negócios e em dar conselhos. Talvez eu possa ajudá-los nos negócios com bons conselhos. Sou bom em dar palavras de encorajamento, posso dar boas palavras de encorajamento, ou seja, no que você é bom. Esses são exemplos. Você pensa em si mesmo. Na verdade, é um exercício pensar em si mesmo. Pensar em si mesmo. Você tem o que tem. Que dons e forças Deus te concede? Quais qualidades pessoais você tem e quais dificuldades você tem? O que te custa? Tudo é um presente de Deus. O que te custa é um sinal de que é sua missão corrigir. Em termos de qualidades pessoais, você se irrita, tem falta de paciência ou tem dificuldade com as coisas, quer dizer tudo, acho que posso fazer uma lista. Posso fazer uma lista do que você é bom, potencialize isso que te custa, corrija o que te custa, ajude outros com dificuldades semelhantes às suas. Você pode ser a pessoa ideal para compreendê-los, pois passa por algo parecido. Quer dizer, isso é um grande olho bom, quer dizer, como quebrar o mal olhado com um bom olho. Há um princípio espiritual impressionante que diz o seguinte: que a escuridão se afasta com luz, quer dizer, você pode pensar como lutar contra o mal olhado. Há pessoas que infelizmente pensam e fazem, infelizmente, ou idolatria, ou algo próximo à idolatria. Usa amuletos e faz diferentes coisas. Obviamente que dissemos que isso vai contra o segundo mandamento e contra o primeiro. O primeiro é que, obviamente, Anias já me reclama. Deus diz, Deus se revela, que nos tirou da terra do Egito. Deus se revela a Deus único, indivisível, o Criador todo-poderoso. Não há nada fora de Deus, Ele é tudo, a origem e inclui tudo, estando acima de tudo. O segundo, obviamente, é pela negativa. É não terás ídolos diante de mim, proibição de idolatria. Não ores ou não te dirijas a uma direção errada. Dirige-te a mim, pois Deus te diz, dirige-te a mim. Dirige-te a Deus, ao Criador. Obviamente, para que ir a coisas que não têm razão de ser? Quem dá força às coisas? Ou seja, nada existe se Deus não lhe der força, obviamente, e Deus dá força muitas vezes. Aspectos negativos. Para que alguém escolha o bem, obviamente pensa se todo este mundo fosse como se a expressão tudo rosa, ou seja, tudo. Como um grande filme, como alguém pode escolher o bem, obviamente Deus coloca coisas negativas, coisas positivas, para que alguém escolha o bem. De fato, há um passo que é natural. Há um versículo que diz que você deve se humilhar e escolherá a vida. Escolher a vida, ou seja, Deus te diz para escolher a vida, mas para escolher a vida, Deus te dá algo que é um tesouro incrível, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolher o bem, o livre-arbítrio. Mas para que você tenha livre-arbítrio, Deus também tem que colocar diante de você coisas negativas que você tem que escolher. Ou seja, que a balança esteja equilibrada para que você a incline para o lado do mérito, para o lado do bem. Portanto, aqui há algo muito importante. A escuridão seria, por exemplo, as pessoas que têm medos, como mal olhado, feitiços e bruxarias. Pode ser outras coisas, pode ser medo de outras coisas, mas se as pessoas querem lutar contra isso, a força não vai ajudá-lo. A pessoa se vincula a Deus, ao Criador. Vamos ver, como pode fazer o bem? O foco muda. Em vez de pensar, as pessoas estão me olhando e ficar na defensiva, pensando de fora para dentro, tenho que me proteger disso. E não é mudar o foco, como dissemos, pensa como eu ilumino o mundo. No momento que você muda o foco, todas essas coisas negativas caem por si mesmas. Como disse um grande sábio, um grande rabino que disse, com um simples fósforo, pode-se realmente afastar muita escuridão. É impressionante. Pense numa pequena ação, uma boa palavra que você diz, uma boa intenção que você tem, uma boa ação no pensamento, palavra, ação. Isso afasta toda a escuridão, afasta toda coisa negativa, energias negativas. E, obviamente, e claro, te ajuda a fazer o bem. Portanto, resumindo o que estamos falando, temos que pensar, quando pensamos no propósito, temos que saber que o judaísmo ensina que o propósito
Pense em alguém que empreende uma viagem e quer ir de um ponto A a um ponto B. Obviamente é um lugar excelente, está indo por uma boa causa. Pense em cada aspecto dessa viagem, desde beber água, comer, ir ao banheiro, descansar, ouvir um pouco de música, conversar, falar ao telefone, pedir a direção correta. Tudo o que fizer nessa viagem, nessa travessia, é parte da viagem, não há nada desvinculado da viagem. Portanto, aqui há algo muito profundo que os judeus dizem quando termina o sábado, o Shabat, que dizemos há uma bênção que é sobre o entendimento. E em um momento pedimos basicamente que nossos dias, a próxima semana e obviamente, sempre que digo em minhas palavras, que sejam dias. Com o apego a Deus, que saibamos dissolver entre o bem e o mal, entre a escuridão e a luz. Basicamente, pedimos que todos os dias estejam apegados ao apego com Deus. Mas também a palavra apegado explica um grande sábio, que é que todos os dias estejam como colados uns com o outro. Ou seja, isso significa que como dissemos na viagem, que cada instante da viagem esteja colado um com o outro, para cumprir essa grande missão que tenho, a vontade de Deus. Portanto, não há pausas no meio, as pausas são um grande perigo. Mas pensa alguém que pensa, por exemplo, um soldado no comando que vai salvar reféns. Pensa que está muito apegado ao seu objetivo de salvar. Pensa que Deus permita. O telefone dele toca e ele começa a falar sobre a bolsa, ou sobre viagens, ou sobre iates, ou sobre uma casa. Reflita se isso vai motivá-lo ou desviá-lo completamente do seu objetivo. Obviamente, a resposta é óbvia. Portanto, obviamente, se ele vai falar ao telefone é com seu comandante, com seus soldados, para ajudá-los a conseguir salvar esses reféns dos malvados. Ou seja, que cada instante de nossa vida esteja ligado um ao outro, fazendo constantemente a vontade de Deus e apegados a Deus. Entende o que eu quero dizer? Portanto, se alguém vive assim, pensando, entendendo um pouco, quero ir resumindo e encerrando nossa aula. Como dissemos, poderíamos continuar, mas para encerrar, reflita sobre isso. Se nós primeiro entendermos que Deus, o Criador, criou este mundo. E se Ele o criou por algo, com um propósito, e dentro de sua criação Ele te criou. Ele criou todos nós. Obviamente, por algo, com um propósito, portanto, o próximo passo é pensar: e se Deus criou este mundo com um propósito e me criou com um propósito? Portanto, qual é o meu propósito? O que eu faço neste mundo? Qual é o destino da minha vida? Como dissemos, de um ponto a um ponto B, para onde eu vou? Portanto, a resposta, obviamente, é a Torá. A Torá é o que nos dá a sabedoria para saber o que Deus quer de nós. Torá vem da palavra orá, que significa ensinar. Deus nos ensina como fazer a sua vontade neste mundo. E como dissemos, levar o mundo de um lugar muito baixo para um lugar muito alto, acima dos anjos. E Deus também quer, como dissemos, Deus nos 2 primeiros mandamentos, por exemplo, que fala de forma particular. Aí vemos como Deus quer um vínculo com sua humanidade, conosco. Explica aos nossos sábios no Hassidismo que Deus quer. Se diz em hebraico, uma dirá, Batastonim seria. Deus quer um lar no mundo mais baixo, isso somos nós. Deus quer um lar, pense. Um lar não é uma mansão, não é uma casa com 4 paredes e um teto e um piso. Um lar é um lugar onde você pode ser você mesmo, onde pode falar com sua família sem poses, sem buscar a palavra eloquente. Não, você é quem você é, se conecta como é, com muito amor, sendo quem você é, abre seu coração. Esse é um bom lar, é um lar saudável, de amor e carinho e de fazer o bem pelos outros. Portanto, Deus quer que nós o montemos de forma metafórica, certo? Um lar. Realmente, o Criador do topo de isso quer um lar em nossos corações? Como está escrito na porção de a Torá, a Parayat Terumah, diz assim: é quando os judeus trazem oferendas para fazer o Mishkan, o tabernáculo, o templo no deserto, depois de terem saído do Egito. Diz assim, lindo, diz assim, ouçam este versículo então em português.
Ve'azuli migdash, ve'ahanti, betoham, diz, e construam para mim um migdash, um templo, e eu morarei neles. Por que não? Diz, e morarei nele. Obviamente Deus morará no templo, isso é certo, mas diz, e morarei neles. O que isso significa? Em nós, em nossos corações. Portanto, vivendo desta maneira, levamos uma vida coerente para fazer a vontade de Deus, conectados com Deus, falando todos os dias com Deus, fale com Deus. Na verdade, eu te convido e que você também me conte nos comentários. Fale com Deus, como explica nosso cérebro, como com seu melhor amigo, com a pessoa que você mais ama. Fale com o seu coração, sem ser eloquente, sem palavras eloquentes. Não fale como você fala, obviamente, com muito respeito, mas com muito amor. Peça a Deus ajuda, orientação, diga a Ele o que te machuca, o que te custa, o que você gosta, o que você não gosta. Peça conselho, peça como fazer. Como você pode realizar sua missão na vida da melhor maneira no lugar onde está? Ou seja, como fazer a vontade de Deus com a vida e com o coração. E sim, basicamente, como se diz em hebraico, sumerra vasetov, deixe o negativo e faça o bem. Isso vai te ajudar diretamente a primeiro sair de tudo o que dissemos antes. Do medo do mal olhado, medo das superstições, não é medo das más anarquias, das bruxarias e feitiços. Obviamente você tem que deixar isso de lado, todos os tipos de medos externos, não se preocupe com esses. Se você fizer o bem, ele surgirá, deixe tudo de ruim e outras coisas ruins que... Se você sente que faz, deixe tudo de ruim e se dedique a fazer o bem. O bem é, como dissemos, é como esse fósforo que você acende, essa luz que você irradia e o fato de que você irradia luz. Tudo de negativo que dissemos antes, isso vai cair como um castelo de cartas. E se conecte com Deus, como dissemos, converse com Deus, faça o bem, tente estudar. Por exemplo, no meu canal, eu tento ensinar a Torá e você pode ver outros vídeos que possam te interessar. E assim, basicamente, no momento em que você se conecta com Deus e faz o bem chega. Por quê? Porque você está conectado à fonte, está conectado ao Criador, aquele que te cria e te ama. Nós, judeus, dizemos todas as manhãs, agradecemos a Deus, o Modeh Ani, famoso Modeh Ani, a frase de 12 palavras, agradecemos a Deus pela alma que nos renovou e nos deu novamente. Depois de termos dormido. E então dizemos, Rabá, emunateja grande é a tua, emuna grande é a tua fé, Deus em mim. Não, apenas a fé é de você para Deus. Deus, o Criador Todo-Poderoso, tem fé em você, Deus confia em você, te ama. Mas como dissemos, Ele te dá um presente muito precioso, que é o livre-arbítrio, que é escolher a vida, escolher o bem, que você se conecte com Deus, se conecte à Torá, como dizia a Torá ortodoxa judaica. Tanto para o mundo judeu quanto para o não judeu, é relevante para todos nós, o povo de Israel. Somos Or Lagoim, e Deus nos pede para sermos luz às nações ensinando a Torá. Obviamente, o que é relevante para cada povo, obviamente para o povo de Israel ou para as nações do mundo, obviamente é relevante para todos. Para que todos, se Deus quiser, façamos a vontade de Deus com a alegria de um coração, né? Que façamos um lar para Deus, neste mundo material e levá-lo, como dissemos, a um plano acima de todos os mundos dos anjos. Impressionante, impressionante. Fazendo o bem, como receber toda a abundância, como dissemos, como voltando um pouquinho, fechando e voltando ao exemplo de João, voltar e mudar o foco. Em vez de querer acumular, que pode estar bem acumular, mas o objetivo é acumular para dar. Esse é o grande segredo. Receber a abundância de Deus, toda a abundância que Deus te dá, e quanta abundância Deus te dá. Você tem um copo de água, tem um cobertor no inverno para se cobrir. Você tem uma casa, tem família, amigos, trabalho. O que você tem? Uma bicicleta, um carro. O que você tem? Tem um caderno, um lápis, tem sapatos. O que você tem? Obrigado, Deus, Toda Hashem. Agradeça a Deus por cada momento e por tudo que você possui em sua vida. Tente se conectar ao mundo da Todá, se for em hebraico, do agradecimento a Deus e ao próximo. Obrigado por me dar um copo de água e fazer isso por mim. Não dê nada como garantido, perdoe. Perdoe o que você tem que perdoar, ou seja, tire toda a energia ruim de dentro, perdoe a si mesmo, perdoe aos outros, tente se manter limpo. Nós, judeus, perdoamos antes de irmos dormir todas as noites. Perdoamos, é fundamental perdoar. Tire o que é ruim, dissemos, surmerra, adicione, o bem faz tudo, faça o bem, perdoe e faça o bem.
Vincule-se com o bem e toda a abundância que Deus lhe dá. Pense em como com tudo isso você pode contribuir. Não significa dar tudo o que você tem, mas estar presente é essencial. Tudo é, obviamente, de forma equilibrada e balanceada, como sempre. Como digo, tento dizer, vincule-se a Deus e peça conselho a Deus, obviamente, tudo de forma balanceada. É muito importante que você esteja bem, esteja feliz, tenha o que entende, o que realmente precisa, mas é muito importante receber e dar. E dar não é apenas dinheiro, dar pode ser uma boa palavra de incentivo, pode ser um sorriso, um bom dia para um vizinho ou vizinha, um bom dia. Dar um copo de água para o seu filho ou filha quando ele tem sede. Agradecer ao seu avô ou avó, ao seu pai, à sua mãe, agradecer aos seus filhos. Que bom como você estudou hoje, que bom como você me ajudou na cozinha, seja lá o que for para lavar a louça. Obrigado, obrigado. Que esteja muito, muito em sua boca. Agradeça constantemente a Deus, ao próximo e a si mesmo. Muito importante. Isso vai te dar confiança em si mesmo. Confiança em si mesmo. Agradeça a si mesmo por cada coisa boa que você faz. Dê força a si mesmo. Não pense em algo bom que você fez ou quis fazer, mesmo sem sucesso. É algo que não tem valor. Tudo tem valor. Palavra, pensamento de ação, tudo tem valor. Provavelmente tem que tentar na prática fazer o melhor que pode, claro, mas nada tem que saber que nada se vai pelo ar. Nossos sábios explicam que tem que saber que cada pensamento, eu digo em palavras, cada pensamento, palavra, ação que você fez neste mundo se acumula. Talvez possa haver um momento que Deus nos permita, uma dificuldade a nível energético, vamos dizer, talvez até pensamentos bons que você teve, mas não conseguiu realizá-los, isso se acumula e te ajuda. É como basicamente explicam nossos sábios, que com uma boa ação que alguém faz, gera-se um anjo. Basicamente, é uma força espiritual. Obviamente, Deus assim administra o mundo, como dissemos antes. Alguém faz uma mitzvah, gera-se um anjo. Basicamente, esses anjos, dito de forma simples, esses anjos vêm em seu auxílio. Deus permite, em certo aspecto, que venham em auxílio. Cada boa palavra dita, cada boa ação feita, cada bom pensamento tido em momentos fáceis e difíceis. Isso basicamente você tem como soldados de anjos que vão com você. É algo, obviamente, muito profundo, muito espiritual. Eu disse com minhas palavras como eu entendo, como eu estudei, como eu entendo. Portanto, você precisa saber que não deve dar nada como certo. Nem o que os outros fizeram por você, nem o que Deus faz por você, nem o que você faz por si mesmo ou pelos outros. Fortaleça-se a cada instante. E fortaleça os outros. Isso tem que ser algo expansivo do que eu estou te dizendo. Ajude os outros a se fortalecerem e a fazer a vontade de Deus com o mesmo coração. E assim é o que tentamos fazer. Convido você a visitar minha querida comunidade Israel High. É uma comunidade que o que queremos fazer é fazer o bem. É uma comunidade que está aqui na terra, Israel. E obviamente há cursos na internet, há cursos e formações e encontros e ajudamos a famílias de soldados. Queremos e pensamos em fazer o bem, ou seja, sua organização faz tudo, faz o bem. De fato, convido você a continuar fazendo parte com muita alegria. Pense onde você está. Faça o bem constantemente a nível particular, no seu trabalho e na sua família. Pense sempre em como pode ajudar e fazer a diferença nesses contextos. Tudo o que Deus me dá, com todos esses presentes que Deus me dá, como eu posso ajudar, como posso ajudar, o que posso fazer, que seja tudo. Com muitos sucessos e bênçãos que temos o mérito de constantemente em nossas vidas, estar alinhados a Deus, ao Criador Todo-Poderoso e estudar a Torá, portanto, fazer a vontade de Deus, o Criador. Com muita alegria e bom coração, nos vemos nos comentários. Sucessos e bênçãos.